Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Essa aqui é a nossa segunda aula, onde nós estamos falando um pouquinho sobre os múltiplos. Nessa daqui, especificamente, nós iremos falar sobre o MMC. O que é o MMC, como calcular, e vamos também resolver um probleminha, né? Para que vocês possam entender como resolver esses probleminhas que tratam do MMC. Antes de mais nada, gente, se vocês não assistiram a primeira aula, eu convido vocês a assistirem para que vocês possam entender tudo o que será feito na aula de hoje, belezinha? Então, nessa aula de hoje, gente, eu quero começar fazendo algo que a gente já fez um pouquinho nas últimas aulas, né? Mas com algumas diferenças vocês vão entender. Eu quero aqui colocar alguns múltiplos, primeiramente de 6 e de 9. Então, a gente viu na última aula que, por exemplo, eu quero os múltiplos de 6. Eu pego 6 e saio multiplicando por outros números, né? Esses números sendo números naturais. Então, se eu quero aqui os múltiplos de 6, que a gente representa por m, a gente bota parênteses e bota o 6. E aí eu saio multiplicando, ó, por 0, né? 6 vezes 0 vai dar 0. 6 vezes 1, que dará 6. 6 vezes 2, que dará 12. E assim sucessivamente. 18, 24, o que mais? 30, 36. E aí ele segue, né? A gente viu na última aula, né, que os múltiplos, eles são infinitos. O que foi feito aqui, Daniel, novamente, eu peguei o 6 e saí multiplicando. Basicamente aqui eu tenho a tabuada do 6, certo? Só que não por completa, né? Basicamente é isso. E eu vou fazer o mesmo para o 9. Eu vou pegar aqui os múltiplos do 9. E novamente, ó, eu vou pegar aqui, ó, 9 vezes 0, 9 vezes 1, 9 vezes 2, vezes 3, e assim sucessivamente. E esses resultados serão exatamente os múltiplos de 9. Então, vamos lá, ó, 9 vezes 0, que dará 0, 9 vezes 1, que dará 9, 9 vezes 2, que dará 18, depois 9 vezes 3, que dará 27, 9 vezes 4, que dará 36, 9 vezes 5, 45. Isso daí, gente, ele vai seguir infinitamente. Onde é que eu estou querendo chegar, gente? Perceba que no conjunto dos múltiplos de 6 e no conjunto dos múltiplos de 9, existem múltiplos comuns, que são eles, ó, o 0, né? Quem mais? Vamos ver. O 18, né? Vamos me dizendo aí. O 0, o 18, tem mais alguém? Tem um 36. Tem mais alguém aqui que esteja na nossa visão? Não, né? Então pronto, gente. Esses múltiplos em comum nós podemos formar um novo conjunto, não é? Sei lá, podemos escrever esse conjunto como o conjunto dos múltiplos em comum de 6 e 9. Podemos escrever. Eu vou simplesmente, gente, aqui para não ficar muito extenso, vou só simplesmente escrever quem são esses múltiplos em comum. Seriam o 0, o 18 e o 36. E aí, obviamente, né, também vai ser um conjunto infinito, né, que deve ter outras intersecções, já que os conjuntos aqui eles são infinitos. E aí, onde é que entra o MMC nessa história? Olha o próprio nome, ó, MMC, mínimo múltiplo comum. O MMC, gente, é o menor múltiplo comum a dois números. Isso diferente de zero. Por que, gente, diferente de zero? Porque se a gente sempre fosse pegar o menor múltiplo comum de dois números e a gente deixasse o zero nessa brincadeira, sempre é dar zero, porque o menor múltiplo de todo e qualquer número a gente viu na última aula que é exatamente o zero. Então a gente exclui ele da nossa brincadeira. O que eu vou fazer aqui? Vou logo apagar ele. E aí, ó, eu vou pegar aqui, ó, os múltiplos comuns de 6 e de 9, certo? Veja, então 18, 36, ele vai seguir sucessivamente. E vou ver quem é o menor. O menor aqui, gente, é exatamente o 18. Então, o 18, gente, ele vai ser o menor múltiplo comum ao 6 e ao 9. E esse vai ser o MMC, de 6 e de 9. Então, a ideia do MMC está associada a isso. A você ter uma lista de números, né, de múltiplos em comum, né? De não somente dois números, mas pode ser de vários números. E dentro dessa lista, o menor deles é exatamente o MMC. Por isso o nome, MMC, menor múltiplo comum. Menor múltiplo comum entre 2, 3, 4, 5, quantos números você quiser. Lembrando, esses números dentro do conjunto dos naturais, que a gente está trabalhando desde lá da primeira aula. Então, nós podemos concluir aqui inicialmente que o MMC de 6 e de 9
ele é exatamente igual a 18. Aí alguns podem parar e perguntar assim, Daniel, peraí, não entendi muito bem não. Vamos fazer um outro exemplo, Daniel, para ver se eu entendo melhor? Vamos. Agora eu vou pegar não somente de 2 números, eu vou pegar agora de 3 números, tá bom? Para vocês verem que também vai dar certo. Então vou apagar isso daí. E aí ó, eu vou pegar aqui ó, os múltiplos de 2, de 5 e de 4. Então vamos lá, os múltiplos de 2. Eu quero que vocês aí vão me dizendo quem são os múltiplos de 2. Lembrando, para achar os múltiplos de 2, eu vou pegar o resultado da multiplicação do 2 por outros números. No caso, o 0, o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente. Então eu vou pegar 2 vezes 0, que vai dar 0. Aí esse 0, que é o resultado, vai entrar na lista. 2 vezes 1, 2. Esse 2 também vai entrar na lista. Então, lembrar, os múltiplos, ele é resultado da multiplicação desse número aí, no caso 2, por outros números. Então vai me dizendo aí quem são os múltiplos de 2. Vamos lá. O primeiro deles já vou colocar aqui para facilitar, que é o 0, né? Que é o menor múltiplo de todo e qualquer número. O próximo. 2, depois 4, 6, 8, 10, 12. Para mim tá bom. Vamos parar aqui. Né? Colocar reticência para dizer que ela é infinito. E pronto. Só para reforçar, ó. 2 vezes 0 que dá 0, 2 vezes 1 que vai dar 2, 2 vezes 2 que vai dar 4, 2 vezes 3 que vai dar 6, e assim sucessivamente. Todos esses números aqui, mais alguns outros, são múltiplos de 2. Depois, vamos pegar os múltiplos de 5. E mais uma vez eu peço a ajuda de vocês. Vamos lá, quem são os múltiplos de 5? O 0, o 5, o 10, o 15, o 20, o 25 e assim sucessivamente. E por último, eu quero pegar aqui o 4. 2, 5 e 4. Vamos lá, quem são os múltiplos de 4, minha gente? Vamos lá. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e tá bom. Reticências para indicar que eles são infinitos. Então aqui eu tenho a lista dos múltiplos de 3 números, né? Do 2, do 5 e do 4. E aí, novamente, eu vou pegar aqueles múltiplos em comum, né? O que tem todos ao mesmo tempo. Lembrando, vamos excluir o 0 da nossa brincadeira. Tá bom? Ele é café com leite, lembre-se disso. Então, quem são os múltiplos em comum? Excluindo o 0, né, da nossa brincadeira. Lembrando, tem que ser em comum aos 3, não basta somente 2. Né? Porque pode ter gente que olhar assim, opa, o 4 é. Mas veja, o 4 não está dentro dessa lista. Tem que estar dentro das 3 listas ao mesmo tempo. Então, vamos olhar aqui com calma. Quem está dentro das 3 listas ao mesmo tempo? Será que tem gente? Olhando assim, não, né, gente? Mas perceba aqui uma coisa. O 20, ele é múltiplo dos 3. Por quê? Se a gente continuar aqui a lista dos múltiplos de 2, ele vai uma hora chegar no 20. Pode continuar. Depois vai ser 14, depois 16, 18 e depois o 20. Uma hora o 20 vai aparecer aqui. Então o 20 ele vai estar dentro desse conjunto aqui. Então o 20 vai ser um dos múltiplos em comum. Tem mais ninguém aqui não que apareça? Não tem, né, gente? Olhando assim, ó. Em tanto número que às vezes a gente fica perdido, ó. Mas não tem, né? Então assim, inicialmente a gente só vê o 20. Obviamente terão mais. Então a gente já vê aqui de cara que o 20 é o menor múltiplo comum a esses 3 conjuntos aqui. Então, o MMC de 2, de 5 e de 4 será igual a 20. Daniel, e para que serve o MMC? Você pode estar perguntando assim. Gente, o MMC a gente utiliza muito, principalmente quando a gente vai somar frações. E terão aulas sobre isso aqui no canal. Né? Então, a gente vai utilizar muito essa ideia do MMC principalmente para isso. Mas a gente vai resolver um probleminha que você vai entender também onde entra o MMC, né, em algumas aplicações cotidianas. Então, o MMC aqui, só para complementar, de 2, de 5 e de 4, ele é igual a 20, né? Lembrando, colocando entre chaves. Aí vocês podem olhar, parar e perguntar assim, Daniel, então toda vez que eu precisar fazer um MMC, preciso fazer todo esse trabalho? Obviamente que não, né, gente? Tem alguns métodos, tem um métodozinho prático, que é o método da fatoração, onde você decompõe os números em fatores primos, que vai facilitar muito a sua vida. Aí você pode olhar assim, Daniel, você está falando grego. Possivelmente. Mas vamos traduzir, ó. Se eu quero o MMC, minha gente, de
96 e 24. Veja, eu estou pegando números maiores. Imagina aí, você tem que fazer toda a lista, né, dos múltiplos de 96, dos múltiplos de 24. Vai dar um trabalhinho, né, gente? Para depois a gente encontrar quem são os múltiplos em comum e depois pegar o menor deles, que é o nosso MMC, certo? Então ia dar um trabalhinho. Então vamos utilizar o método da fatoração. Outro questionamento, gente, interessante é o seguinte: será que tem como a gente encontrar o máximo múltiplo comum a alguns números? Se tem, gente, eu desconheço. Até porque, pelo que a gente discutiu, os múltiplos são infinitos. Então não tem como a gente chegar no máximo, certo? Então por isso que a gente sempre pega o mínimo para as nossas aplicações. Então, se eu quero um MMC aqui de 96 e 24, então nós iremos trabalhar com o método da fatoração. Não se esqueçam desse nome. Então, como é que é esse método, gente? Eu vou pegar o 96, vou colocar aqui do ladinho do 24, vou passar um tracinho e sair dividindo por números primos. Lembrando, gente, números primos são números que apenas dividem por 1 e por ele mesmo. Então, eu posso começar aqui pelo 2, né? Já que ambos são pares. Então, posso ir por 2. Então, veja, ó, 96 para 2 dará 48. 24 dividido para 2 dará 12. Então, esse processo a gente vai continuar até onde? Até que esses números aqui cheguem em 1. Então, vou continuar dividindo, ó, por 2, que vai dar 24 e 6. Novamente, eu posso ir por 2, que dará 12 e 3. Por 2, que dará 6 e 3. Ó, veja, aqui não precisa que o número divida os dois. Veja que aqui o 2 dividiu apenas o 12. Então, o que eu fiz com 3? Repeti. Novamente, aqui só vou conseguir dividir o 6 por 2. Eu repito o 3 e divido 6 para 2, 3. E agora veja que eu não consigo mais dividir por 2, só consigo dividir por 3. E aqui, por coincidência, obviamente, eu vou conseguir dividir os dois. Então, 3 para 3, 1 e pronto. E agora, Daniel, o que a gente faz? Multiplica todo mundo. Simples. Então, vou multiplicar todo mundo que está aqui. 2 vezes 2, que dará 4. 4 que vezes 2, que dará 8. 8 que vezes 2 dará 16. 16 vezes 2, que dará 32. E 32 vezes 3, que dará, por incrível que pareça, o próprio 96. Então, o menor múltiplo comum a 96 e 24 é o próprio 96. Aí você pode olhar assim e dizer, Daniel, achei mais fácil. Realmente, bem mais fácil do que isso aqui. Muito mais fácil. Vamos fazer um outro exemplo? Vamos pegar aqui agora o MMC de 3 números. Vai seguir o mesmo exemplo, ó. Vou pegar o MMC de 28, 42 e 45. Então, 28, 42 e 45. Novamente, passo um tracinho e vou dividindo por sempre números primos. Então, veja, eu já tenho números pares. Então, como eu tenho números pares, eu já vou logo dividindo por 2. Então, divido aqui, ó, por 2. Então, ó, 28 para 2 dará 14. 42 para 2 dará 21. E 45 para 2, minha gente, não dá. Então, a gente repete. Perceba, ó, que 14 é par. Então, podemos continuar dividindo por 2. Então, vou por 2 aqui, ó. Que vai dar exatamente o quê? 7. 21 e 45. Esses dois aqui não tem como ser divisíveis por 2, então vou repeti-los. Veja que não tem mais ninguém par, então não consigo dividir por 2. Vou conseguir dividir por quanto, minha gente? Por 3, né? Porque ó, o 21, quando eu somo os algarismos, 2 mais 1 vai dar 3. Né? E 3 é múltiplo de 3. Você pode dizer, Daniel, o que você está falando? Critério de divisibilidade. Gente. Quando é que eu sei que o número ele é divisível por 3? Nós iremos conversar sobre isso em outras aulas. Para o número ser divisível por 3, basta somar os algarismos. Se ele for um múltiplo de 3, beleza, esse número vai dar para dividir. Veja, 2 mais 1, 3. E 3 ele é múltiplo de 3. Então, 20 não dá para dividir. 45, ó, 4 mais 5, 9. 9 é múltiplo de 3? É, então ele vai dar para dividir por 3. Então, nós vamos dividir aqui por 3. O 7 irei repetir. O 21 para 3 dará 7. 45 para 3, 15. Novamente, eu vou por 3, né? Porque tem um 15 aqui que dá para dividir por 3. 15 para 3, 5. Então, vou repetir o 7 e repetir
o 7 aqui. Veja, agora eu vou poder ir para o 5, que aqui vai dar 1. Repito o 7. E vou para o 7, que todo mundo vai chegar em 1. Chegando em 1, minha gente, a gente faz o quê? Multiplica todo mundo, né? Agora vai ser uma multiplicação um pouquinho maior. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 5 dará 180. E 180 vezes 7, vamos armar a continha para ver o que é que vai dar. Ó. 180 vezes 7 vai dar o quê? Ó? 7 vezes 0, 0. 7 que vezes 8, 56. 6 vezes 5. 7 vezes 1, 7. Com mais 5, 12. 1.260. Então, o MMC entre 28, 42 e 45 será igual exatamente a 1.260. Então, o MMC de 28, 42 e 45 é exatamente igual a 1.260. Beleza, galerinha? Se vocês entenderam, desde já eu já peço o seu like aí, caso vocês tenham entendido como calcular o MMC. Mas nossa aula ainda não acabou. Lembra que eu prometi um probleminha? Nós iremos resolver. Então eu trouxe um probleminha bem bacana aí da UERJ, onde ele fala mais ou menos assim, ó. Leiam comigo, ó. Dois sinais luminosos, eles fecham juntos num determinado instante. Um deles permanece 10 segundos fechados e 40 segundos aberto, enquanto o outro permanece 10 segundos fechados e 30 segundos aberto. Qual é o número mínimo de segundos necessários a partir daquele instante para que os dois sinais voltem a fechar juntos outra vez? Então a ideia aqui é o seguinte, ó. Você veja que ele fala assim, os sinais fecharam. Então fecharam juntos, né? E aí, depois de quanto tempo eles vão voltar a fechar juntos outra vez? E veja o mais importante de tudo aqui, que ele quer a nossa resposta em segundos. Facilitou muito a nossa vida, né? Já que está tudo aqui, ó, todas as unidades em segundos. Se, por exemplo, ele tivesse pedindo a nossa resposta em minutos, ia ser um segundo trabalhinho. Então, vamos esquematizar primeiro o nosso problema para que a gente entenda o que ele está falando, não é? Veja, você tem dois sinais luminosos. Esses dois sinais luminosos eu vou chamar um de A e o outro de B só para diferenciar. Então, um vai ser o sinal luminoso A e o outro vai ser o sinal luminoso B. O sinal luminoso A acontece assim, gente. Ele fica 10 segundos fechados. Então, está aqui 10. Esse 10 em vermelho vai apresentar fechado. E 40 segundos aberto. Então, em verde aqui eu vou colocar o quanto ele fica aberto. Então, 10 segundos fechado, 40 aberto. Veja, depois que ele ficou aberto, vai fechar de novo. Então, mais 10 segundos fechados. Depois, mais 40 segundos aberto. E depois, Daniel? E depois continua esse mesmo ciclo aí, repetitivo, assim sucessivamente. O B já é assim, ó. O outro permanece 10 segundos fechados também, mas são apenas 30 segundos abertos. Então, o outro vai ser 10 fechados e 30 abertos. E também vai ter um ciclo aí, assim como o outro. E 10 fechado, 30 aberto. E isso aí vai se seguindo sucessivamente. Então, eu quero que vocês percebam, gente, primeiramente aqui, você tem uma sequência, né? Uma sequência de coisas que estão acontecendo, uma sequência de fatos que estão acontecendo. E veja que sempre eles estão acontecendo da mesma forma, seguindo um padrão. Perceba, o sinal A ele vai ficar sendo fechado sempre a cada 50 segundos. Por quê? Ó? Vamos lá, fechou. Aí ele vai ficar 10 segundos fechados, 40 abertos. Ele só vai voltar a fechar novamente, gente, depois de 50 segundos. Entenda, ó. Por que 50? 10 mais 40, 50. E aí ele fecha. Certo? Então, ó, fechou, aí fica 10 segundos fechado. Depois desses 10 segundos ele abre, né? Aí passa 40 segundos aberto, e volta a fechar novamente depois de 50 segundos. E aí o ciclo permanece. Então, a cada 50 segundos, ele fica fechando, né? Por que eu estou atrás dessa informação de fechar? Porque é exatamente o que o problema nos pede, né?
o número mínimo de segundos a partir daquele instante para que os dois sinais voltem a fechar. Então veja que o sinal luminoso A, ele fica fechando a cada 50 segundos. Veja, é um ciclo repetitivo, certo? Se você for olhar para a questão dos múltiplos aqui, veja, ele tem uma sequência aqui, por exemplo, os múltiplos de 2. Eles sempre vão indo de 2 em 2, ó. Ele segue um padrão, ó, sempre vai indo de 2 em 2. O múltiplo de 5 sempre vai indo de 5 em 5. Veja que tem uma sequência aí que vai seguindo um padrão, né? Os múltiplos de 4 também vão seguindo um padrão. Então, quando você já vê esse tipo de questão que vem seguindo padrões, não é? Esses padrões regulares, tenho certeza que essas questões vão falar de algo relacionado a múltiplos. E veja ainda precisamente, vamos olhar para o sinal luminoso B, né? Para confirmar a nossa teoria. O sinal luminoso B também vai acontecer a mesma coisa, também está acontecendo um padrão, só que diferente. Ele fechou, aí passa 10 segundos fechados, aí ó, depois desses 10 segundos ele abre, passa 30 segundos aberto e volta a fechar. Ou seja, a cada 40 segundos ele vai estar fechando, né? Ele fecha, fica 10 segundos fechados, depois desses 10 segundos ele abre, passa 30 segundos aberto e volta a fechar. Então sempre de 40 em 40 ele estará fechando, sempre de 40 em 40. Então veja que cada um está seguindo um padrão. E ainda mais, ele pede na questão o menor desses padrões, por isso que ele pede um número mínimo. Então toda vez que um probleminha trazer essa questão de sequências, de um padrão regular e pede um menor deles, ele está se referindo à ideia de múltiplos. Então, veja, por exemplo, que o A, a cada 50 segundos, ele vai estar fechando. Então, se eu pudesse esquematizar isso, ficaria mais ou menos assim, ó. Fechou, né, no instante 0. 50 segundos depois, ele fecha. Depois, em 100 segundos, ele volta a fechar. Em 150, ele volta a fechar. E, novamente, lá em 200, e assim ele segue sucessivamente. O B vai ser a cada 40. Então, no instante 0, ele fecha. Depois de 40 segundos, fecha de novo. Depois 80, 120, 160, 200. O que é que o problema nos pede? Exatamente o próximo instante que eles vão fechar juntos. Já dá para ver aqui, olhando as duas listas. Que é quando? Em 200. Ou seja, depois de 200 segundos, né, depois que eles fecham no instante 0, depois de 200 segundos que eles vão fechar novamente. Então, só olhando para cá, nós já temos como ver quem é a nossa resposta para o nosso problema, que é exatamente a letra D. Daniel, tem outro jeito de fazer? Sim, temos. Que é exatamente o que, minha gente? Eu faço um MC de quem? Do 50 e do 40. Então, vamos fazer aqui embaixo. Vocês vão ver que vai dar exatamente 200. Ó. MMC de 50 e 40. Lembrando, nós vamos fazer pelo processo de fatoração. E aí, novamente, nós vamos fazer divisões sucessivas por números primos. Então, eu vou dividir aqui por 2. Né? 50 para 2 dará 25. 40 para 2 dará 20. E a gente segue, ó, de novo, por 2, né? 20 para 2 dará 10. 25 para 2, não tem como, repete. Veja, o 10 é para dividir por 2, então vou dividir por 2. 10 para 2, 5 e 25, repete. Veja que não tem mais como dividir para 2, então vou dividir por 5. 25 para 5 vai dar 5 e 5 para 5, 1. E novamente eu vou dividir por 5, então vou ter todo mundo chegando em 1. Então, quando eu multiplico todo mundo aqui, ó, vou multiplicar assim para facilitar. Ó. 2 que vezes 5, 10. 2 que vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100. E 2 vezes 100, 200. Então, o menor múltiplo comum esses dois camaradas aqui é exatamente 200. Novamente, se 200 vai dizer para a gente o próximo instante que esses dois sinais luminosos vão fechar juntos novamente. Depois de 200 segundos, eles fecharão juntos novamente. Beleza, galerinha? Tenho certeza que essa aula foi top. E se você achou também, eu peço o teu like, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Sigam nossas redes sociais que se encontram na descrição do vídeo. A gente se vê numa próxima aula. Valeu, galera!